Na metade dos anos 30, uma produção agitou Hollywood. Afinal, era baseada num dos grandes best-sellers do momento, E o Vento Levou, de Margaret Mitchell. Entre o lançamento do livro e o lançamento do filme, se passaram 3 longos anos, por causa de uma suposta caça à procura de uma das protagonistas femininas mais famosas do cinema, Scarlett O'Hara. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. E o Vento Levou saiu nas livrarias em junho de 1936 e se revelou um estrondoso sucesso de vendas logo nas primeiras semanas, mesmo tendo mais de 1000 páginas e saindo no meio da Grande Depressão Econômica dos Estados Unidos. Assim, a obra virou queridinha do país e chamou a atenção de Hollywood. Um mês depois, seus direitos já eram comprados por $50 mil na época e por um dos produtores mais famosos do cinema, David O. Selznick. Quando fãs descobriram quem conseguiu os direitos do livro, entupiram as caixas de correio do estúdio de Selznick, com sugestões de quem deveria pegar os papéis principais. Para o galanteador Rhett Butler, alguns fãs queriam Warner Baxter ou Ronald Colman, mas a maioria queria Clark Gable. Desde que tirou a camiseta em Aconteceu Naquela Noite, de 34, Gable era o galã preferido do público. O problema estava em escolher quem seria a principal, Scarlett O'Hara. Afinal, para a época, Scarlett não era uma figura feminina qualquer, não era maniqueísta, mas mimada e egocêntrica, forte e corajosa, não era bonita, porém capaz de encantar os homens, e ela é a personagem principal de uma trama longa, carregando nas costas uma história épica. Sob qualquer ponto de vista, era claro que ela não poderia ser interpretada por qualquer atriz, especialmente para os fãs, e sim, o fanatismo por ídolos e coisas nunca foi algo recente. Na época, as favoritas do público eram Joan Crawford, Margaret Sullavan e Miriam Hopkins, com Miriam na liderança. Mas Miriam pertencia ao estúdio da Paramount e o filme estava sendo produzido em colaboração com a MGM. E na época, os contratos de atores faziam deles quase que marionetes, onde só eram liberados para filmes de outros estúdios sob muitos acordos, chantagens e imposições. Já Margaret Sullavan era uma ideia, pois tinha acabado de sair num filme parecido com O Vento Levou, Noivado na Guerra, de 35. Mas Sullavan também era de outro estúdio. Joan Crawford, porém, era a única contratada pela MGM. O próprio Selznick teria dito que se daria por satisfeito se Joan Crawford fizesse Scarlett O'Hara, pois Joan e Clark Gable tinham um histórico nas telonas de química e amizade real, e Joan ainda estava no auge de sua popularidade. Só tinha um detalhe: Miriam Hopkins e Joan já tinham 30 anos e Margaret Sullavan 27. E na história, Scarlett O'Hara começa com 16 aninhos. E estamos falando de um público e um sistema bem mais etarista que hoje. Então, nenhuma das 3 foi sequer chamada para fazer um teste. Além disso, havia outra estrela que David Selznick estava de olho, e ela também tinha seus olhões mirados no papel: Bette Davis. Bette era a 4ª atriz mais cotada por fãs para ser Scarlett, e ela ainda almejava um papel de sucesso completo. Ela já tinha ganhado um Oscar por Perigosa, de 35, mas Bette achava Perigosa pior que lixo, e o prêmio serviu de consolação por Escravos do Desejo, de 34, filme que repercutiu, mas não foi sucesso de bilheteria, e a personalidade de Scarlett O'Hara batia com o que Bette andava construindo nas telonas, então ela parecia a escolha perfeita. Segundo sua autobiografia de 62, Bette disse que David Selznick procurou seu estúdio, a Warner Bros., para que fosse Scarlett. Só que nesse dia, Bette não estava nos Estados Unidos, mas no Reino Unido, fazendo filmes às escondidas e quebrando seu contrato para o ódio de seu chefe. Como punição, ela não foi liberada para ser Scarlett. Para piorar, quando o Selznick tentou de novo, a Warner Bros. Ofereceu um combo. Só daria Bette Davis junto com seu galã do momento, Errol Flynn, para que eles fossem o icônico casal de E o Vento Levou. Aí foi Bette quem pulou fora, pois, aspas, era
era realista sobre o talento limitado de atuação de Arrow. Beth nunca se perdoou por essa escolha, mas na verdade, dificilmente ela seria liberada. Isso porque seu chefe, Jack Warner, era amatreiro e sacou que aquela febre toda, apelidada até de Scarlet Mania, podia lhe render bons frutos. Então, a Warner Bros. Comprou os direitos de uma peça que tinha fracassado nos teatros, mas a protagonista dessa peça também era uma sulista egoísta com interesses românticos, numa história que também se passava no século XIX. E foi assim que surgiu o primeiro grande sucesso de Bette Davis, Jezebel, em 1938, como uma bela provocação à produção de Selznick que se arrastava. E Jezebel não foi só um sucesso de bilheteria, como deu para Bette Davis seu segundo Oscar por melhor atriz. Óbvio que foi um ótimo aperitivo de entrada para os fãs sedentos de E o Vento Levou, mas o filme dirigido por William Wyler realmente tinha seus próprios méritos. Quando indagada sobre as comparações, Bette às vezes até dizia que seu filme era melhor, pois era mais bonito por ser em preto e branco, e que a história tinha vindo antes de O Vento Levou ser publicado. Em sua biografia de 62, porém, uma Bette Davis com mais de 50 anos ainda chorava. A busca nacional por Scarlett O'Hara me enfureceu. Eu era perfeita para o papel. Foi ridículo não terem me dado Scarlett. Mas Hollywood nunca foi lá racional. Fato é que, mesmo assim, sem E o Vento Levou, Bette Davis provavelmente nunca teria acontecido, pois Jezebel impulsionou sua carreira e abriu portas para os papéis que a consolidaram logo depois, como Pérvida e Vitória Amarga. Jezebel era a irmã de sangue de Scarlett, disse Bette na mesma biografia. Já uma das primeiras que foram realmente testadas para interpretar Scarlett O'Hara foi Tallulah Bankhead. Seu teste em preto e branco foi ótimo, mas David O. Selznick não gostou de seu teste em cores, e desde sempre o plano era fazer E o Vento Levou colorido. Para Selznick, Tallulah parecia velha demais para fazer uma Scarlett adolescente. Não ajudava o fato de Tallulah ser uma figura um tanto polêmica para a época, sempre envolvida com bebida, clínicas de saúde e bissexual, para ser uma jovem vitoriana sulista de 16 anos. Para se ter noção, Selznick até considerou Tallulah para ser a dona do bordel que aparece no filme, mas ninguém teve coragem de perguntar à atriz se ela topava. Vale ressaltar que fãs e jornalistas debatiam calorosamente nos jornais sobre suas escolhas e as melhores e as piores atrizes para fazer Scarlett. Em junho de 38, uma colunista até escreveu: Scarlett é 1000 sentimentos em um, uma criatura de total espontaneidade, um relâmpago contra a paisagem pálida em que as damas se moviam em seus dias. Estou tentando digerir Norma Shirley como Scarlett há mais de 2 dias. E a ideia não me entra. Sim, nada muito diferente do que fazem hoje na internet. Assim, a própria Norma Shirley teve que ir a público dizer que sim, os fãs estavam certos. Ela não era capaz, então nem tentaria pegar o papel. Já Katharine Hepburn bem que tentou. Ela era a queridinha de George Cukor, o primeiro diretor escolhido para organizar E o Vento Levou. Mas David Selznick mandou a real e disse que não conseguia imaginar um homem garanhão perseguindo Katharine por anos a fio, pois ela não tinha sex appeal. Um dia, porém, a autora do livro, Margaret Mitchell, cometeu o deslize de dizer a um amigo que gostou de ver Katharine em As Quatro Irmãs, de 33, e que ela ficava muito bonita em saias de aro. Esse amigo vazou isso, e logo um jornal publicava que Katharine Hepburn era a escolha pessoal da criadora de E o Vento Levou. Margaret Mitchell, com medo da reação de outras atrizes, teve que se retratar dizendo: "Nunca expressei uma preferência e nunca o farei." Até Lucille Ball foi cogitada por estúdios, ao que ela deu graças a Deus por não ter dado certo, pois assim não teria se tornado a comediante que foi nos anos 50. No fim, só 30 atrizes fizeram testes para Scarlett O'Hara, e várias fizeram carreira, como a modelo de chapéu chamada Edith Mariner, que depois se tornaria a aclamada e trágica Susan Hayward, do clássico Quero Viver de 58. Uma jovem Lana Turner também fez um teste, mas foi considerada por Selznick muito inadequada, verde demais para entender o papel. Pouco depois, Lana Turner se tornaria uma das loiras fatais mais icônicas do cinema noir.
No fim, as finalistas foram Joan Bennett, Paulette Goddard e Jean Arthur, mas esta última só porque Selznick queria lhe dar uns pegas. A favorita e quase contratada da produção era de fato Paulette Goddard. Só teve um probleminha. Paulette morava à vista de todos com Charlie Chaplin. Ninguém sabia se eles eram casados ou não, e era metade dos anos 30, conservadorismo em alta, o que gerava muita fofoca, e algumas mulheres até protestaram dizendo que moças como Paulette não poderiam interpretar Scarlett O'Hara. Temendo um escândalo, Selznick deixou seu contrato com ela em aberto. A essa altura já tinham se passado 2 anos e nada de O Vento Levou definir sua protagonista. Eles já tinham até começado a gravar. Na famosa cena do incêndio, as sombras que vemos ali na carroça são de dublês, mas foi bem aí, no finalzinho do ano de 1938, que uma atriz britânica do nada apareceu nos estúdios. Dei uma olhada e soube que ela era a escolhida, pelo menos no que diz respeito à aparência. Se você tem a imagem de alguém em mente e de repente vê essa pessoa, nenhuma outra evidência é necessária. Teria dito Selznick sobre Vivien Leigh. O curioso é que Vivien Leigh não queria Scarlett tanto assim. A atriz nem estava nos Estados Unidos para isso. Ela tinha ido para lá para seguir seu então companheiro, Laurence Olivier, que filmava O Morro dos Ventos Uivantes. Vivien contava que o par romântico de Laurence, Mull Oberon, desistiria do papel, e então Vivien o roubaria. Sim, os dois na época eram bem famosos por não se desgrudarem. Vivien e Laurence também odiavam o sistema de Hollywood e preferiam os teatros. Em 1960, em uma entrevista ao London Daily Express, Vivien até contou: "Todo mundo disse que eu estava louca para tentar e O Vento Levou, mas eu queria e sabia que conseguiria. A única coisa que eu não queria era o contrato de 7 anos do filme que o acompanhava." Mas, curiosamente, o agente americano de Laurence Olivier era irmão de David Selznick, e foi assim que Laurence empurrou Vivien para um teste. Ela então agradou Selznick, e bem no dia de Natal de 38, George Cukor disse que Vivien tinha sido contratada e seria Scarlett O'Hara. Mas uma britânica pegando o papel mais cobiçado do momento pelas estadunidenses de todo o país? Como assim? Nem é preciso dizer que aquilo enfureceu os Estados Unidos inteiro. Afinal, depois de 2 anos testando nativas, de repente, o papel foi pego por uma estrangeira. Logo, matérias desenterravam o passado de Vivien. Descobriram que ela já tinha até uma filha de 5 anos e tinha nascido na Índia. Para eles, era inconcebível que ela pudesse fazer uma sulista do século XIX decente. Uma carta dos Confederados, grupo conservador do país, ameaçou boicotar o filme se Vivien Leigh fosse Scarlett. Selznick teve até que escrever uma carta pública com uma biografia de Vivien, para explicar que sim, ela daria uma boa Scarlett. O irônico é que tudo isso no mesmo país que não via problemas em pintar atores brancos para interpretar pessoas asiáticas e negras nas telonas, mesmo quando elas também criticavam. Mas nem é preciso dizer que Vivien Leigh provou que todos estavam errados. Com uma professora de dicção, a atriz trabalhou seu sotaque e ganhou um Oscar de melhor atriz por sua Scarlett O'Hara, e sem dúvidas ajudou a fazer de O Vento Levou um sucesso maior ainda em sua época, e um dos grandes clássicos do cinema. Claro, tudo sob muita pressão, traumas de bastidores e tendo recebido menos do que já fazia em outros filmes, mesmo que seu papel ocupasse mais de 2 horas de tela, das 4 horas de duração do filme. Afinal, Hollywood, né? Hey sócios! Eu, Ravenk e o Fiomânio queremos convidar vocês a conhecerem o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os links estão na descrição ou no QR Code na tela. Muito obrigado aos apoiadores e muito obrigado a você que está aqui com a gente também. Agora, vamos pro vídeo. Contudo, o sucesso de Vivien Leigh calou a boca de muita gente e consolidou Scarlett O'Hara como um ícone, com direito a canções com seu nome, referências, cenas e frases imortalizadas na cultura pop. É por isso que, com o tempo, a demora em decidir a atriz para o papel virou uma verdadeira lenda do cinema, como se a paciência de seu produtor, David O. Selznick, em procurar pela atriz perfeita, fez com que ele encontrasse Vivien Leigh e a busca valesse por todos os anos de espera. Não à toa, Vivien ficou eternamente marcada pelo papel, e a caça pela Scarlett perfeita virou até filme de televisão em 1980, The Scarlett O'Hara War, A Guerra de Scarlett O'Hara em tradução livre, baseado no livro Moviola de Garson Kanin. Mas, em se tratando de Hollywood, sempre desconfie desses mitos.
A verdade é que se dependesse de Selznick, Scarlett teria sido qualquer atriz que estivesse no auge naquele momento. Poderia ter sido Joan Crawford, Bette Davis ou Paulette Goddard. A única pessoa que Selznick queria de certeza em seu filme era Clark Gable, e ele estava disposto a tudo para isso, como mostra uma longa matéria de 73 escrita por Gavin Lambert ao The Atlantic sobre a produção de O Vento Levou. Isso porque Gable era do estúdio da MGM e lembrem-se, ele era o número 1 do público. Por sorte, o sogro do David Selznick era Louis Mayer, ninguém menos que o fundador da MGM. Foi aí que os dois fizeram um acordo. A MGM liberaria Clark Gable e ajudaria no financiamento do longa, mas queria distribuir o filme para pegar sua parte nos lucros. Selznick, porém, tinha um contrato com outra distribuidora, e esse contrato só venceria, adivinhem, no final de 1938. Então, sabe toda aquela espera que parecia ser por causa de Scarlett O'Hara? Na verdade, era David Selznick esperando um contrato vencer para poder ter Clark Gable no seu elenco. Afinal, o produtor tinha acabado de abrir o próprio estúdio, a Selznick International Pictures, então precisava de dinheiro e de estrelas de verdade para alavancar seus filmes. Só os direitos do livro custaram o que hoje seria $1 milhão, mas como manter o interesse do povo se o livro saiu em 36 e o contrato venceria em 38. 2 anos é muito tempo no mundo do entretenimento. Simples, usando a Scarlett Mania, já que não é de hoje que figuras femininas, fictícias ou não, unem pessoas, fã-clubes e atiçam a indústria, para o bem ou para o mal. Foi por isso que David Selznick anunciou aos 4 ventos que estava enviando equipes pelo país inteiro à procura da mulher perfeita para o E o Vento Levou. Selznick até inventou que queria mesmo uma atriz desconhecida para que o filme não fosse ofuscado pela fama de ninguém. Todas as atrizes entre 13 e 62 anos queriam interpretar Scarlett O'Hara. Chegou a brincar o diretor George Cukor. Até a prima de segundo grau de todo mundo foi testada. Zombou Bette Davis. Mas o golpe publicitário deu mais do que certo. E por 2 longos anos, as discussões dos fãs e da mídia e a ansiedade pelo resultado da seleção prenderam o público, enquanto Selznick se dedicava a algo que realmente ocupou seu tempo, o roteiro de um filme de 4 horas. Mas no fim tudo compensou, e O Vento Levou saiu no final de 1939, e ainda é um dos filmes mais lucrativos da história, conseguindo quase $3,5 bilhões com valores ajustados. E é praticamente impossível imaginar outra pessoa carregando o filme, além de Vivien Leigh. E estranho pensar que se Clark Gable estivesse disponível só um pouco mais cedo, teríamos quem sabe Bette Davis fazendo um vestido de cortina, Joan Crawford sendo esnobada na porta por Rhett Butler, ou Paulette Goddard exclamando que não passaria fome de novo. Mas talvez o universo realmente quisesse, por algum motivo, que Vivien Leigh fosse a única Scarlett O'Hara a estampar a frase: afinal de contas, amanhã é outro dia. Oi, sócios! E caso não tenha ficado claro, este vídeo não é sobre O Vento Levou, não é sobre a Vivien Leigh. A gente está preparando um material só sobre o filme, só sobre a atriz, então aguardem mais um pouquinho. E uma curiosidade que não entrou no vídeo é que a Bette Davis disputou o Oscar contra a Vivien Leigh, por isso que ela tinha esse ranço todo por não ter pegado o papel. Ela disputou por Vitória Amarga, que é um dos clássicos dela também. Ela fala tudo isso na biografia dela de 62. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram conferir. Esse vídeo, esses livros, eles estão de boa disponíveis na biblioteca virtual do arquive.org. Então eu vou deixar os links na descrição, caso vocês queiram bater as fontes, as referências e dar uma lida lá nas memórias da Bette Davis. Agora vamos pro Momento Dicas. Aqui no YouTube mesmo, pessoal, tem o filme A Guerra de Scarlett O'Hara, ou Scarlett O'Hara War, que foi mencionado no vídeo. Ele tá completo aqui no YouTube, só que tem legendas em espanhol, não tem em português. Se vocês quiserem se arriscar, fica a dica. A gente ainda não assistiu, não sabe se é bom ou não, mas pelas cenas que a gente viu, parecia até um filme bem engraçado de se assistir. Outra coisa que vale mencionar também é que durante o período de produção de O Vento Levou, o David Selznick também estava em conjunto com Alfred Hitchcock para a produção do filme Rebecca, que foi um dos primeiros filmes em Hollywood de Hitchcock.
Temos um vídeo sobre isso aqui no canal, então vale muito a pena conferir depois desse para se aprofundar um pouco mais nesse período do E o Vento Levou e Rebecca, do Hitchcock. Até porque a Vivien Leigh queria pegar o papel da Joan Fontaine, eles até brigaram, por isso dizem que o Laurence Olivier tratava a Joan Fontaine mal, porque era pra ser a Vivien Leigh. E temos também aqui pelo canal vídeos do Laurence Olivier, Mull Oberon, Catherine Hepburn, Lucille Ball. É só fazer a busca aqui no YouTube mesmo ou ir na playlist que tem babados da Old Hollywood. Obrigado se você chegou até aqui, sigam a gente nas redes sociais, os links vão estar todos na descrição. É isso, gente, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!